VotoCast. E você já falou bastante sobre essa sua interação com o público jovem. E você visitou um podcast no mês passado, o Podmestre. E lá você mencionou a necessidade de resolver a alta da inflação e do aumento de impostos também. Sobre a inflação, o Banco Central já adotou a política de aumento de taxa de juros. Sim. Tanto que ontem o Copom aumentou mais uma vez em 1% a taxa Selic. Quais seriam outras soluções para esses problemas? Bom, a taxa de juros até a lua é algo que o brasileiro, infelizmente, já está acostumado a ver. E agora volta a atenção para a renda fixa, a renda variável cai, as bolsas tendem a cair, enfim, muita coisa vai acontecer em relação a isso. Eu acho que justamente essa eleição ela vai ser muito mais discutida em pautas do que propriamente nas pessoas. Você tem para voltar no assunto que você está falando a respeito de inflação. Você tem um candidato que está em primeiro nas pesquisas, que defende uma alteração da política de preços da Petrobras, que defende a diminuição de questões justamente que vão interferir no preço, principalmente para a classe mais vulnerável e social. Esse preço a gente vai pagar lá na frente. E a inflação iria subir muito mais com essas declarações e caso essa pessoa consiga implementar isso. E nesse momento a gente tem um governo, e também do Jair Bolsonaro, que está hoje em segundo nas pesquisas, que tem colocado algumas pautas para justamente tentar conter. Mesmo assim, está sendo impossível pela questão, do dólar, a questão internacional, a guerra da Rússia e da Ucrânia. Mas eu vejo, de novo, a aprovação de projetos que vão trazer ao Brasil mais investimentos, mais empresas, como uma saída para esse momento de crise. Nós sabíamos que iríamos pagar o preço pela questão da pandemia, etc. E é o que a gente está vendo hoje, também a crise brasileira que já vem de anos, mas a saída disso é política. Aprovação de reforma tributária, aprovação da reforma administrativa para trazer novas empresas, enfim, e conseguir construir um novo Brasil. Agora a gente vai dar mais uma olhada nas nossas redes sociais. Só lembrando, para quem está nos assistindo, fique à vontade para participar pelo YouTube, pelo Instagram ou pelo Facebook. E a pergunta agora vem do YouTube, propriamente. O Antônio Lopes pergunta, qual a sua opinião sobre os fortes cortes na área da cultura? Olha, a gente acabou de ter uma lei vetada pelo presidente da República, foi chamada de Lei Paulo Gustavo. Sim. Que colocaria 3 bilhões de reais no setor cultural em todo o nosso país, em vários estados, em todos os estados. E a justificativa do presidente da República foi de que ele está com dificuldade de achar dinheiro para Santas Casas, está com dificuldade de colocar recurso nas Santas Casas, 2 bilhões de reais mais precisamente. E que esse valor colocaria, por exemplo, milhões de reais para o governador da Bahia colocar da forma como ele bem entendia essa questão cultural, para os artistas que ele bem quisesse realizarem shows, etc. E na explicação dele, isso seria direcionado aos grandes, não aos pequenos, não àqueles que precisam viver. Os cortes na cultura, eles antecedem essa questão, né? Eu acho que você falar somente desse momento estaria sendo um pouco trivial demais. Eu concordo que existem áreas mais importantes, mas eu também discordo de que a cultura não é algo importante. Muito pelo contrário, ela é essencial, nem só não existe só economia, embora ela seja essencial para o sustento e para que você viva. Mas eu acho que aquilo que fosse possível realizar em relação ao setor cultural era necessário. Então, de repente, não quer colocar para os grandes, delimita isso de forma legal, pô. Né? Vamos fazer algo diferente para possibilitar com que isso seja colocado. Então, de repente, 3 bilhões não cabe, tudo bem, vamos diminuir esse valor. Mas a gente sabe que no Brasil existem muitos gastos para lugares equivocados, que se perdem ramificações estatais desnecessárias e que não vão para essas áreas essenciais. Então, eu acho que era preciso, sim, permanecer com esse investimento, talvez não nesse montante todo, mas precisa, sim, impulsionar a nossa cultura. Mais projetos de leis. Você crê que esse corte, então, ele foi mal planejado, se eu puder dizer isso? O corte ou o projeto? O corte. Os cortes, sim. Essa questão dos 3 bilhões de reais, eu acredito que não. Perfeito. Bom, como você acha, então, que essa questão cultural deveria ser manejada?
Você citaria aqui algum outro projeto? Olha, eu acho que os cortes, principalmente, que foram mencionados ali, em relação à Lei Rouanet. Eu acho que existia, assim, muita disparidade em relação à sua aplicação. Então, por exemplo, grandes artistas realizando grandes shows em todo momento, e a questão de não ir para os pequenos, né? Isso foi muito falado. Eu acho que deveria haver uma delimitação, uma construção jurídica, né? Um projeto de lei nesse sentido, que justamente apoiassem mais o pequeno, né? O micro, não vou dizer empreendedor, mas o pequeno produtor, enfim, produtor de cultura, seja lá qual setor seja, para que isso realmente os colocasse mais em evidência. Mas com esses cortes da Lei Rouanet voltados principalmente para os grandes, eu tenho certeza que isso também prejudicou. Mas eu acho que a principal saída seria realmente a gente fazer com que esse dinheiro pudesse chegar no pequeno, aquele que realmente tem uma questão subsistente, que aquilo vai ajudar de verdade, e isso precisa ser mantido. O corte total não se justifica, ele precisa ser direcionado, né? Até porque, como eu mencionei e repito, tem muitos gastos no Brasil, até mesmo do cartão corporativo do presidente e outras questões que poderiam estar sendo direcionados para essa parte. Bom, VotoCast. Jornalismo SPM nas eleições 2022.